Bom, tem aí a regra do First Ladies, então primeiro For sure, damas, I agree with that. Exatamente. Completely agree. Então, missionária, na sua opinião, o movimento neopentecostal é saudável ou prejudicial à igreja? Ajuda ou atrapalha? Por quê? Então, pastor, minha mãe me ensinou a nunca fazer uma crítica a alguém sem antes não trazer a essência do que ela tem de bom. Então, eu pontuo de bom nesse movimento duas coisas: o assistencialismo e a receptividade. Enfim, então por isso eu hoje estou aqui para dizer que o movimento neopentecostal tem sido muito prejudicial à igreja genuína, a igreja que verdadeiramente está caminhando para o céu. E o pior de tudo é que a maioria do povo que está nesse meio, inserido nesse meio neopentecostal, quando eles vão postar algumas coisas que eles fazem, eles dizem: sou pentecostal até o tutano. Então, assim, por isso, e com várias referências também que a gente trouxe hoje, são fruto também de um estudo que eu fiz acerca desse movimento, até porque eu já estive presente nele durante um tempo, não congregando, mas levando, né, uma palavra, ministrando, enfim. Por isso, pelo que eu vi, pelo que eu consegui levantar, hoje eu digo que ele é prejudicial à igreja. Maravilha. Bispo Betão, qual a sua opinião sobre o tema? Valeu, Thaís. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual que é prejudicial, qual que é saudável? Em todas elas existiam situações saudáveis e situações prejudiciais. Então colocar um rótulo, questão de Filadélfia que diz que um pouco menos, mesmo assim havia uma situação negativa. Então, estabelecer um rótulo, uma igreja em relação a outra, um movimento em relação ao outro, isso realmente deixa para o UFC. Eu acho que nós estamos aqui para olhar as perspectivas. Eu andei 22 anos dentro de um movimento neopentecostal, não estou mais nesse movimento, mas entendo aquilo que é positivo, aquilo que agrega, entendo aquilo que não agrega, isso em qualquer lugar. Então você vai dizer, o neopentecostal versus o quê? Se é versus saudável, então nós vamos enxergar o que é saudável em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que parece que é o cúmulo. Cheguei lá, é melhor, amor fraternal, os irmãos, a porta aberta, a chave de Davi, e no final termina com Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós não estamos criando um movimento ascendente de perfeição, mas a realidade do corpo de Cristo que denuncia, que agrega, que estabelece e que declara aquilo que é positivo e negativo. Então estamos aqui para defender a novidade do que cada movimento vem trazer à saúde do corpo de Cristo. Missionária, o que você acha que é prejudicial, então, pontualmente? Então, a parte saudável eu ainda não encontrei, mas o que eu encontro nesse meio, pessoas desigrejadas, desviadas e novos crentes que quando vêm para essas igrejas, por causa do movimento ali que acontece, quando eles são convertidos verdadeiramente, eles vão buscar uma igreja saudável para congregar. O que eu pontuo aqui hoje? Falsas profecias, escândalos demais, não tem foco na pregação bíblica, né, da exposição bíblica, não tem. A ética deles é escandalosa, o foco é totalmente voltado para a maldição hereditária, a teologia da prosperidade é pregada e defendida nessas igrejas como se alguém que fosse pobre não tivesse a bênção de Deus, Deus não tivesse com ele. A hermenêutica é totalmente alegórica, o vocabulário que esse povo usa é um vocabulário chulo, a negação do que é mal, como se fosse Seixonoye, é só o que a gente vê, e tantas outras coisas. Por exemplo, quem sai dessas igrejas taxado de rebelde, a André Surak, eu via sinceridade naquela mulher quando ela congregava ali na IURD, enfim, eu não estou aqui para entrar em detalhes sobre ninguém em específico, mas eu via sinceridade nela, até o ponto em que ela foi ferida porque ela não tinha mais o que dar. Tudo que ela podia dar, tudo que ela podia doar e agregar, ela fez, e acabou saindo dali taxado o quê? Como rebelde. Até hoje a gente vê tantas coisas. Por fim, tem os atos proféticos que são super bizarros que acontecem nesse meio. E eu queria deixar um pedido aqui, gente, se vocês participam desse meio, se vocês gostam de vestir aquelas roupas assim de religiões afro, se vocês gostam de fazer aqueles movimentos, pelo amor de Deus, não fique por aí dizendo que é pentecostal, não, se declare logo neo, porque isso aí fica feio para nós que somos pentecostais. Por quê? Porque o pentecostal de verdade, ele gosta de ensino, ele gosta de teologia. Eu queria pedir para o pastor me pontuar, me mostrar um único teólogo que tem no meio neopentecostal que seja um cara que escreve livros, que faz enfim. Eu mesmo. Eu sou uma pessoa. Mas você não. Me conheci hoje. Eu sou uma pessoa que andei 22 anos nesse meio, escrevi vários e vários livros, várias situações. Tivemos Escola de Profetas no ar, um dos programas mais assistidos na televisão pela Rede Gospel. Conhece a Escola de Profetas? Você conheceu esse programa? Conheci, não. Claro. Ela não conheceu. Ainda não. Fala um pouco do programa Escola de Profetas, o que ele ajudou, quantas milhares de pessoas, eu mesmo fiz mais de 300 edições desse programa, desde 2003,
2003, 2002, desde 2002 até 2019. Então, eu vejo assim que o Nel, vamos falar do Nel de onde eu vim. Ele trouxe realmente a quebra da tradição. De uma tradição onde o Senhor mesmo Jesus fala assim, olha, vocês não têm o poder por causa da tradição. Então, quantas pessoas estavam cultuando tradições? Quando veio o neopentecostal, né, sem o rótulo, ele não falou assim, está nascendo hoje o neopentecostal. Nós temos que entender o que Deus quer trazer como novo e parar de rotular situações. Ele veio trazer novidade, veio trazer uma música libertária, ele veio trazer inclusão de muitas pessoas, ele veio trazer acesso a muitas pessoas a Jesus. Então, nós não podemos colocar aqui nenhum rótulo, esse é o maior, esse é o pior. Porque, obviamente, que a palavra sempre vai ser aquilo que vai designar o que nós temos que fazer. Agora, não sei com quantas pedras a nossa missionária veio, eu não vim com pedra nenhuma. Eu vim com a bandeira da realidade. Para dizer, olha só o que o novo está para trazer em relação ao que é o antigo. E olha só que depois de uma geração, esse novo vai se tornando antigo. E quantas práticas negativas querem se agregar a ele, e elas têm que ser realmente o quê? Repelidas. Como o próprio Deus vai repelir ao final, em Laodiceia, aqueles que são mornos, que não são quentes, não são frios. Ou a missionária vai dizer, em outros meios todo mundo é quente, ninguém é frio, ou todo mundo é definido, não tem morno. Tem morno no meio que você defende? Então eles vão ser vomitados. No meio que nós estamos, também tem mornos, e de igual maneira. Mas nós não estamos aqui para rotular, apenas para dizer qual é a contribuição saudável. Há uma contribuição saudável no próprio Ministério Feminino, que teve realmente voz, independente do rótulo. Ah, é pastora, não é pastora? Então eu sou missionária. Então eu não sou pastora, porque eu sou missionária, porque eu quero agradecer, eu quero dizer que esse, aquele. Então... aí também começa mas uma vai série... sair do assunto, né? Vai sair do assunto. Então, o que é importante? Vamos valorizar aquilo que o novo traz. Ok. E vamos colocar nesse novo a perspectiva daquilo que ele não deve se desviar. Missionária Ruth Benigni. Não, eu não trouxe pedras, eu trouxe fatos e contrafatos nos argumentos, né? Essa questão da inclusão que você está falando aí, por exemplo, que tipo de inclusão seria essa? Vem todo mundo, vem como está e permanece como quer? Porque eu não vejo transformação de vidas nesse meio. Vamos lá, então, para pontuar. Primeiro, as igrejas pentecostais, elas surgiram no Brasil em 1910 com a Igreja Cristã do Brasil, depois em 1911 a Assembleia de Deus, aí foi indo, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela sempre teve foco na questão dos usos e costumes e tantas outras coisas, mas aí veio depois igrejas como a Igreja Quadrangular, que era uma igreja que já focava tanto na questão de curas, de milagres. Depois veio a Igreja do Deus é Amor, que já focava na questão da expulsão de demônios. Aí vem, né, Robert McAllister. Eu estou passando por cima, sei que os teólogos de internet depois vão lá colocar tudo em detalhes, mas assim, nós não temos tempo muito para aprofundar essa questão. Só que assim, aí vem o cara. E o que ele veio fazer no Brasil? Ele veio atender uma agenda a convite da Assembleia de Deus. Quando ele viu o alvoroço, né, quando ele viu o tamanho, a proporção da coisa, o que ele fez? Voltou onde ele morava, pegou a família, depois de um ano estava aqui para abrir um ministério. Que ministério é esse? Que não fosse tão frio quanto a presbiteriana e não fosse tão cheio de usos e de regras como a Assembleia de Deus. O que ele fez? Se infiltrou no meio da presbiteriana e no meio da Assembleia de Deus para pegar os pobres da Assembleia de Deus, que tinham um grande número, e para pegar o povo que tinha condição financeira lá da igreja presbiteriana e trazer para abrir uma nova igreja, para trazer uma nova essência. O que ele fez? Fruto de divisão. Eu não vejo Deus operando na divisão. E de lá para cá, o que a gente vê é só ladeira abaixo. Um divide, brigou com o outro aqui, vai ali e abre outro ministério. Nesse ministério já tem uma novidade, nesse aqui já tem uma novidade. Tudo o foco é o dinheiro. Tudo o foco é, tipo assim, a pessoa pode vir do jeito que tá e ficar do jeito que quer. E por isso a gente vê hoje as igrejas inclusivas, que a pessoa pode vir e permanecer daquela forma, porque o Senhor é amor, aí já cai para hipergraça, que, né, pode tudo, todas as coisas é possível, é lícita, pode continuar fazendo, que Deus é amor e vai te abençoar. Não é assim. O evangelho de verdade, ele transforma vida, caráter, ele transforma essência, e a pessoa, quando vem para Cristo de verdade, ele vem e é transformado. Vamos lá, primeiro, vamos tentar pontuar aqui. Ela veio com pedra. Tá com o speed ligado. Ela veio com pedra. Vamos pedra. lá. Não. Colocou uma história completamente anacrônica. O tema não é sobre o caráter ou a conversão das pessoas. Não, a questão é, o movimento, ele é saudável ou prejudicial? Então,
o que é um movimento? É verdade, o Robert McAllister é o que trouxe, é conhecido como pai do neopentecostalismo, ou terceira onda, né, do pentecostalismo no Brasil. E eu tô falando da década de 50 e tal. E nós estamos numa rádio aqui porque ele foi precursor dos meios de comunicação. Década de 60, por exemplo, é isso aí. Os meios de comunicação começaram com ele. O que o movimento neopentecostal hoje, as igrejas que fazem parte, né, desse movimento neopentecostal, elas são prejudiciais, só atrapalham, ou ajudam, né? Então, vamos lá, Betão. Elas ajudam, porque o novo de Deus, o chamado de Deus, não foi um chamado para destruir. Nem vou julgar agora o McAllister que veio pegar aqui e fazer divisão. Não. Ele veio trazer a Igreja Nova Vida. Ele veio ocupar os meios de comunicação. Então, você querer julgar a motivação de uma pessoa que tem o fruto colocado, que tem portas abertas, que está ajudando o Evangelho, então eu acho que talvez a juventude da nossa debatedora, né, que está buscando uma história. Você conheceu o Robert McAllister? Não. Eu o conheci. Então, eu acho que citar esses nomes e colocar dessa maneira não é conveniente, nem no debate. Nós estamos aqui debatendo a ideia, não as pessoas. Não, mas eu não estou revidando pessoas, eu tô aqui apontando o que elas fizeram. E vamos então começar então. Por que ele é prejudicial? Primeiro, eu pontuo as falsas profecias que existem nesse meio. Quantos falsos profetas têm se levantado? Quer dizer que no outro meio, na Assembleia de Deus, não há falsos profetas? Mas com a no tradicional não há falsos profetas. O marco do neopentecostalismo, querida, é um dos grandes... Nós temos que esvaziar esses rótulos e estabelecer o que nós temos aqui. Vamos falar do que é saudável e do que não é saudável. Não, então você não colocar situações, ficar só criando espuma. Você vai criar muita espuma e não vai lavar nada, né? Esse sabão da crítica, ele cria espuma, mas não lava. Mas eu tô aqui para isso, para entender de você, e o povo também quer entender. Porque ontem, quando eu compartilhei que iria estar aqui, o povo quer entender, o povo quer saber por que nesse meio tem tanto falso profeta. E por que nesse meio tem tanta gente que o foco deles é só a questão financeira. Eu acho que nesse meio não tem mais falso profeta ou menos falso profeta do que em outros meios. Oi, como tem, pelo amor de Deus. É uma questão... Cadê a profeta que vai para Israel e pede pro povo fazer o Pix para ela? É uma questão de estatística. Se você fizer a questão de sou matemático formado pela USP, então você tem que saber o que é eventos favoráveis e eventos possíveis. Como existem um número maior de denominações neopentecostais, então por essa condição de maioridade do espaço amostral, você pode pegar nesse espaço e dizer tem mais eventos desse tipo. Agora, se eu pegar como um todo, isso não vai acontecer. Então, não é a característica do ser neopentecostal e dizer eu estou levantando uma bandeira de que o falso profeta está aqui. Pode ser muitas vezes que esses grupos não se relacionem com transparência com outros, o que poderiam desenvolver e o que seria saudável desenvolver. Não. Assim como as situações que acontecem, do chamado de uma pessoa dizer, ó, eu tenho esse chamado, eu vou adiante com ele, e eu vou realmente levar o meu chamado e a minha contribuição para o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é o tradição versus a novidade. Jesus disse que a tradição iria inviabilizar o poder dele. Ele disse, pela sua tradição, inviabilizam o poder. Então, vamos declarar, as pessoas que vêm com um chamado autêntico e genuíno, e vão fazer esse autêntico e genuíno ser contributivo para o todo que é o corpo de Cristo. Porque o todo de Cristo é a unidade, não é a divisão. Missionário, vai. Então, você está conversando, você não está finalizando nada, mas vamos lá. Aí, em Deuteronômio capítulo 3, vamos falar sobre a questão um pouquinho dos falsos profetas. A partir do versículo 1, ali vai dizer que a profecia tem que ser ortodoxa de acordo com a Bíblia. Deus não veio para fazer ninguém Jesus não morreu por mim, por você, por todo mundo, para que a gente fosse rico. Jesus morreu por nós só para termos salvação, nome escrito no livro da vida, direito de morar no céu. Então, assim, esse povo não prega arrependimento. E os falsos profetas fazem o quê? Eu já estive, por exemplo, fazendo participação em igrejas, cantando ou ministrando. Quando eu termino de ministrar, só porque eu não chamei o povo pra frente, fiz toda uma movimentação, o que acontece? Não, agora vamos aqui, porque agora, aí chega o pastor da igreja, Nel, e ele é declarado Nel, ele vem e chama todo mundo, porque agora o santo chegou, e ele desce de cima do púlpito desdenhando. Ah, Deus, eu nem queria que o senhor falasse, isso é um deboche, isso é uma palhaçada, e eu oro para que Deus tire esse povo de cima do altar. Não tem, se você olhar, bispo, não tem o que agregar. Esse movimento, eu tô falando, não tô falando dos pentecostais ou daqueles que estão ali ainda em cima do muro sem saber se definir.
Eu estou falando dos que são declarados neopentecostais. É um povo que só quer trazer para eles e quer pregar um falso evangelho que não converte ninguém, não muda a vida de ninguém, e o povo fica na mesmice. E a maioria, quando se decepciona, faz o quê? Mete o pé e diz assim, toda igreja é igual, fica rotulando. Eu quero pedir para você que está em casa, vá visitar uma igreja saudável, em nome de Jesus. Porque senão, se for ficar nesse negócio, nesse lenga-lenga, a gente precisa trazer fatos. Eu trouxe um deles, que é as falsas profecias que acontecem nesse meio. Jesus, qual o interesse que Deus tem em revelar a placa do carro de alguém, o CPF de alguém, o nome completo, o nome de não sei quem? Porque eu sei, na cidade que eu moro, que tem um pastor neo, que ele tem um aplicativo baixado no celular, para quê? Para pegar a placa do carro do povo que vai na igreja, para sair profetizando. Cadê o fulano de tal? Tá aqui hoje. Gente, mas veja bem, espírito de engano, essa coisa que você está falando, o que está na Bíblia, contrário à prática do Senhor, não é exclusivo da igreja A, B ou C. Eu vim dizer aqui que a contribuição, seja do NEL, seja do outro, do que vier, a contribuição positiva e verdadeira tem que ser utilizada para o corpo de Cristo, porque um corpo dividido nunca vai ser saudável para ninguém. Jesus vai chegar ao final e vai dizer, não vos conheço, porque o que eu acredito na unidade do corpo de Cristo, na unidade da igreja, na base da unidade, da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, na glorificação do corpo de Cristo. Agora, vou pegar várias práticas e vou dizer, isso tudo aqui é ruim porque está nesse meio? Não, isso não é verdade. Você vai pegar as práticas que existem e denunciá-las uma por uma. Então vamos lá. Pedro não denunciou justamente a retenção de Ananias e Safira, em plenos Atos 5 e Novo Testamento? Ele denunciou e disse, olha, você reteve e acabou morrendo, nunca mais isso aconteceu. Por quê? A autoridade de Pedro está sem ser replicada? Eu não vou julgar isso. Agora, o que o Senhor colocou na palavra, nós vamos seguir. O que não está na palavra e alguém está seguindo, não cabe você dizer, você não é saudável e você está nisso. Cabe você encontrar o caminho e produzir o fruto verdadeiro. Porque em todo grupo e agrupamento que você se dirigir, você vai ter o bom, vai ter o ruim. A Bíblia fala que o homem bom, ele pega do seu tesouro coisas boas e más, e ele vai separando e discernindo. Então, não adianta você dizer assim, sai disso e vai para aquilo, porque Babilônia são todos que estão em divisão. Uma coisa agora, aqueles que estão querendo buscar aquilo que é unidade, aquilo que é a santidade, esses vão buscar em qualquer lugar que esteja. Então, não vale a pena essa metralhadora contra um grupo. Não é esse grupo, não é essa situação. Vamos lá. É Nós levantar as pessoas. Não, nós estamos aqui para denunciar situações negativas e saber o que é saudável. Sim. Vamos trazer aquilo que é saudável. Traga para mim uma coisa saudável nesse meio, que até agora você não me disse. A minha própria conversão é saudável, a restauração de milhares de pessoas é saudável, pessoas que saíram das drogas é saudável, a ocupação da mídia é saudável, pessoas que estão no ministério é saudável, expansão é saudável, a palavra de Deus é saudável, pregação do evangelho é saudável. Não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do que acontece lá, porque lá não tem pregação genuína. A pregação lá... Você está sendo juiz, minha querida. Não, eu não estou sendo juiz, eu estou trazendo fatos. Eu assisti vários programas antes de vir para cá, desses pastores neopentecostais, todos eles acham um jeito de achar na Bíblia um texto que está falando sobre dinheiro, sendo que o texto em si não está se referindo a nada disso. Uma outra coisa, se isso não é com você não pega e não entrega. O marco dos profetas... Isso. Não, mas eu estou trazendo esclarecimento ao povo. A gente está aqui num debate para isso. Eu penso que o debate serve para trazer esclarecimento a quem está em casa. Então, assim, escute, na minha igreja não tem isso. Na minha igreja tem exposição bíblica, na minha igreja tem teologia, na minha igreja tem ensino. Glória a Deus por isso. E que o povo abra os seus olhos e saia. Porque assim, na minha também, não tem que ter uma situação, olha, eu prego o evangelho, eu conheço a Bíblia inteira, eu prego o evangelho todos os dias, tenho os canais todos os dias, e não tem situação de dizer, pode seguir a rede social, BP Betão, Igreja em Vinhedo, e não estamos num rótulo dizendo, sou isso ou sou aquilo. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vamos lá, buscar divisão. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. No movimento neopentecostal, aconteceram, por exemplo, as novidades, as novas heresias que existem hoje. Então, por exemplo, dente de ouro começou nesse meio. A questão de a unção dos animais. Lá, lembra, Betão? De a pessoa ficar rugindo de quatro, andando lá Toronto Blessings. Eu tive em Toronto. De Toronto, lá e tal, tudo mais. Então, esse é o gargalhado sagrado, não sei o que e tal. O negócio do paletó, o que tangenciou a Assembleia de Deus também. A senhora vai lembrar disso. Não sei quanto tempo a senhora tem de fé. A vida mas, então, a senhora lembra que tinha pastor na Assembleia de Deus também jogando paletó. Sim. Então, eu acho que a questão não é o nome da denominação, né, mas os
o comportamento extra ou antibíblico. Mas assim, Porque tem coisa extra-bíblica também na Assembleia de Deus. Porque essa prática ela não é exclusiva do neopentecostal. Você tem Então, por exemplo, vamos pegar assim, vamos discernir as coisas, vamos discernir o que é bom. Eu estou aqui para dizer o que é bom. Eu disse o que é bom, ela disse que não tem nada bom. Então não adianta a gente ficar discutindo sobre rótulo. Vamos colocar a essência e o chamado. O chamado do McAllister, o chamado de cada um desses pastores, não vou começar a colocar nomes, que assim, não devemos citar nomes. Mas todos os chamados dele, na sua autenticidade e genuidade, você é da igreja genuína, né? Então vamos dizer, na igreja genuína como denominação, existe aquilo que não é genuíno? Vai existir o que não é genuíno, vai entrar. Certeza, vai entrar. Não existe igreja perfeita. Não vai proteger. O nome genuíno perfeito é invisível. Ele é da igreja genuína. O nome genuíno vai proteger as más práticas? Não. Estamos aqui o quê? Para denunciar as más práticas. E eu aqui para denunciar as más práticas na igreja A, B, C ou D. E estou aqui para defender aquilo que é saudável e para dizer, olha, cuidado com mais divisões, cuidado com falsos profetas, cuidado com situações que são de exagero, mas não vamos massacrar as pessoas com rótulos, mas levantá-las como essência. Porque de repente veio dos Estados Unidos um vale tudo, né? Ou porque veio dos Estados Unidos vale. Não, vale o que está na palavra. Mas aqui sempre foi assim. Vale o que veio dos Estados Unidos é meio santo. O Brasil importa tudo que vem dos Estados Unidos. Mas então vamos lá. Sobre o que o pastor falou, depende também da Assembleia, né? Porque tem um monte de igreja aí que está abrindo a Assembleia de Deus, aí o Ministério fulano de tal. Porque as igrejas da Assembleia de Deus que eu conheço, de norte a sul do país, eu não lembro de pessoas, de pastores, né, locais fazendo esse tipo de coisa. Pode vir um profeta lá de fora, um pregador lá de fora, que as igrejas também tem muito disso, né? Vem um fulano de fora. Mas você é dos Gideões. Você não congrega na Assembleia de Deus lá dos Gideões? Eu cheguei lá recentemente. Então, mas você é de lá. Lá quando tem o pessoal fica soprando no microfone, fazendo barulho de helicóptero. Mas quando então, o que tem a ver? Mas quando tem um congresso. Então, que vem o povo de fora, porque o povo de lá não faz isso. Então vamos por parte. Meu Deus, era dos Gideões lá do sul? Graças a Deus. A questão não é... eu acho que é impossível você chegar... Nem falar de dinheiro disso. Calma, Betão. É impossível você chegar numa igreja e falar assim, ó, aqui tem 300 irmãos que congregam. Então, essa igreja aqui é certa. Essa aqui tá 100%. Não existe isso. Não existe. Tá 7 igrejas do Apocalipse aí. É complicado dizer isso. Estão as 7 aí. Eu sou fruto da Assembleia de Deus. Eu amo esse ministério. Entendeu? Mas, por exemplo, lá não pode ter barba. Onde tá na Bíblia? Em lugar nenhum. É uma regra. Tá escrito que não pode cortar, tirar, Pastor, mas isso faz parte dos usos e costumes que cada igreja ela adota pra si. É uso e costume, mas é proibido. Mas é dentro do ministério para levantar obreiros. Eu tô falando, mas é doutrina de homens. É doutrina de homens. Sim, mas falsa profecia não é doutrina de homem. Então vamos lá, vamos por parte. Claro que falsa profecia é um pecado gravíssimo. Sim. Eu entendo que você tem razão quando você diz que tem isso mais no movimento neopentecostal do que no movimento pentecostal. Eu concordo. Que é o que a gente está trabalhando hoje, é o movimento neopentecostal. Exatamente. Agora, não é só porque uma igreja é jovem que ela é neopentecostal. Precisa ficar claro também aqui para as pessoas que não é a data de fundação da igreja. Com certeza. Que define em que quadrado ela se Até encontra. porque tem igrejas saudáveis. Eu hoje vejo que a igreja do Paulo Júnior é uma igreja saudável, é uma igreja que é ensinado Bíblia. Eu estou falando desses movimentos, eu não estou me referindo a todos, englobando todos, eu estou falando do movimento em si, pastor. Então, assim, uma coisa, falsas profecias, segunda, escândalo, divisão, é só o que acontece. Desde 1975, quando Edir Macedo saiu da Igreja de Nova Vida, até 2022 agora, que é o último caso mais recente do bispo Luciano Neves, que rompeu com Valdemiro Santiago, passando aqui pelo que dividiu também com ele, que abriu a Plenitude, que eu esqueci o nome dele, a Genoduc e tantos outros, tudo fruto de divisão. Qual é o propósito? É colocar o pastor no perfil ali da igreja, tá lá o pastor com a esposa dele. Eu já vi casos em que o povo passa tocando no pé da mulher do Valdemiro Santiago, como se aquilo ali tivesse unção. Eu fiz uma pesquisa de campo agora, lá na Escola de Ministérios, na hora do almoço, saí pra ir dar uma olhadinha lá naquela igreja que fica de esquina com a igreja da Adebrais, o que é que tinha? No meio-dia, um monte de gente fazendo fila pra pegar água ungida no Poço de Jacó. Isso é uma palhaçada. Essa questão de divisões, ela começou com mais frequência, porque eu sei que teve igrejas que eram reformadas, que eram tradicionais, que acabaram se pentecostalizando, mas eu estou falando da divisão em si, das divisões que começaram a acontecer. Hoje, qualquer pessoa que discute com o pastor, porque o pensamento dele não é igual, quer fazer o quê? Abrir uma igreja lá na esquina e fazer o quê? Ficar forçando o povo a trazer dinheiro. Eu não estou falando aqui de dízimo, não estou falando de oferta, que isso é coisa voluntária. Eu estou falando de pidança de dinheiro. Inclusive, esse bispo aqui, Luciano Neves, ele fez agora um projeto novo,
500 mil pulseiras a R$100 cada uma. Eu preciso falar. Não, mas você tem que entender. Os nomes, não, querido, é o seguinte, a divisão, seja uma ou seja 1000, ela é divisão. Então não vamos taxar a divisão pior que a do NEL, ou a divisão do NEL, com a divisão que existe no seio tradicional. Nós temos que denunciar as divisões. Então eu estou aqui para dizer, vamos olhar aquilo que é positivo, que existe positivo, e vamos pegar o negativo, que é a divisão. Deus olha para a cidade de São Paulo, ele vê uma igreja só. Ele olha para a cidade, como está na Bíblia, igreja em Corinto, igreja em Corinto, igreja em Gata, igreja em Éfeso. Deus, ele olha para uma localidade e fala, aqui estão os meus filhos, aqui está a minha igreja. E agora, as pessoas que são os guardiões, tá lá os gideões, vamos lá, os gideões que vão ser os guardiões dessa ou desse valor. Deus colocou esse objetivo, vamos guardar esse objetivo. Agora você vai encontrar no meio dos gideões escândalos iguais dos outros lugares. Não, aqui vai encontrar nas situações, em todo lugar. Não, pastor, porque não existe uma defesa dizendo, isso aqui não entra. Isso aqui vai entrar e você vai aprender a resistir. E a palavra vai ser colocada para que a pessoa aprenda a resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eles vão, se eles nem são ensinados na palavra, eles só são ensinados naquilo que o pastor quer ensinar, e na maioria dos casos é pedir dinheiro. E uma outra coisa, pastor, só rapidinho, para pontuar. A questão dos gideões, teve escândalos, teve divisão, teve muita coisa errada, mas depois que o pastor Zilmar assumiu a presidência dos gideões, a situação mudou. Se você for lá hoje, lá é de domingo a domingo tem culto de ensino, tem culto com as mulheres, culto com os jovens, adolescentes, mas o Congresso dos Gideões é um caso específico, que eles convidam pastores específicos para quê? Para o povo ir e abençoar a obra. Isso que aconteceu nos Gideões, que você falou, que mudou, pode acontecer em outra igreja ou só pode acontecer lá? Mas o senhor está falando de quê? Da divisão ou da questão do dinheiro? Não, tipo assim, de ter tido escândalo e mudar para melhor. Porque assim, possível acontecer? Mas escute, pastor, se uma igreja é séria, ela é filiada a uma convenção, ou ela está sujeita a uma autoridade maior, acontece uma situação dessa, que eles vão fazer, tira o pastor e coloca uma outra pessoa. Mas se é uma igreja que é fruto de divisão e que o pastor é o presidente, ele pode adulterar, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai continuar lá, quem é que vai tirar ele de lá?